Irmãos, eu tenho 3 instrumentos aqui que eu não sei se os irmãos, se todos os irmãos conhecem, muitos aqui certamente conhecem. Muitos irmãos certamente conhecem. Esse instrumento aqui, quem sabe o que é? É o nível. Esse instrumento é um instrumento importantíssimo numa obra, seja construindo, seja reformando, seja reconstruindo, porque é ele que mostra se uma parede que está sendo levantada, ela está certinha, nivelada, se não tem uma parte mais alta ou inclinada e outra mais baixa, se há uma deformação. Então, quando se coloca o nível naquela superfície, tem uma bolinha aqui, isso aqui tem um líquido dentro e uma bolhazinha de ar. Se eu inclino para cá, a bolha, ela corre para a parte mais alta, ela foge da parte mais baixa. E tem 2 risquinhos. E esses 2 risquinhos fazem um espaço exatamente do tamanho da bolha. E quando a bolha está no meio, certinho entre os 2 risquinhos, eu sei que aquela superfície está, portanto, nivelada. Então, se eu coloco aqui sobre esse equipamento, e eu quero saber se ele está no nível, por acaso está perfeitamente nivelado. Então, essa superfície aqui, ela está certinha no nível. Mas eu também posso colocar esse nível, eu posso colocar em toda e qualquer superfície para me certificar de que ela estará nivelada. Outro instrumento é esse aqui. Quem sabe que instrumento é esse? Eu não sei quantos usaram isso daqui na escola. Eu não sei se as escolas hoje estão ensinando as crianças a usarem compasso, régua, esquadro. Professores, as escolas hoje estão ensinando? Meu Deus do céu, o que as escolas estão ensinando? Para que serve esse instrumento? Esse instrumento aqui, ele é fundamental. Por quê? Porque se eu vou fazer um cômodo, seja ele quadrado, seja ele retangular, eu preciso desse instrumento, porque eu colocando ele num lugar, eu tenho certinho. Então, se isso aqui é uma parede, e eu preciso traçar uma parede aqui, eu coloco essa parte aqui, encostada na parede, que eu sei que está correta, e ao encostar nela, ele vai me dar o ângulo certinho. Quem sabe qual é o ângulo? 90 graus. Então, eu coloco um preguinho aqui, e eu puxo uma linha lá de onde eu quero que vá ser a outra parede, e aí eu encosto a linha nesta margem aqui, e ela vai ficar esticada, e eu sei que aqui está no esquadro direitinho. Mas aí eu vou lá do outro lado, onde eu fixei também aquele preguinho, e eu coloco e confiro se está no esquadro. Assim, eu não correrei o risco de fazer uma parede mais comprida do que a outra, uma parede que vai para lá, outra que vem para cá, como infelizmente na nossa obra aqui, no nosso patrimônio, o que não falta são cômodos onde não foi usado o esquadro. Também encontramos vários lugares onde o piso, por exemplo, não estava nivelado. Mas há um outro instrumento. E esse instrumento, existem hoje instrumentos eletrônicos que o substituem, mas ele continua sendo, e acredito que permanecerá enquanto o ser humano existir, que é extremamente funcional. Deixa eu tirar aqui. E esse instrumento aqui chama-se, esse instrumento aqui chama-se, quem sabe? Prumo.
Ele tem uma pecinha aqui de madeira com 2 furinhos para passar essa cordinha. E no final da cordinha tem um peso. E esse peso aqui lembra aqueles pesos de balança antigas. O pessoal aí que tem pelo menos 50 mais deve ter. Quando criança, indo na venda comprar alguma coisa e o dono da venda, o atendente, tinha lá uma balança que tinha 2 pratos e uma caixinha assim com vários pesos iguais a esse, só que com uma cabecinha maior aqui, que cada um representava um determinado peso, 5 gramas, 10 gramas, 50 gramas, 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas e 1 quilo. Você se lembra disso, né? Então, aqui na ponta, na extremidade, tem esse peso. E esse peso, essa partezinha de madeira aqui, que eu confesso, nunca soube qual é o nome dessa pecinha. Alguém sabe qual é o nome dessa pecinha aqui? Essa? Madeira, muito bom. Pois é, eu nunca soube, jamais soube. E é uma corda comprida porque ela deve ter um tamanho suficiente para medir, não medir, mas para ser usada na altura que você pretenda aferir o quê? O prumo. Essa pecinha aqui, ela tem que ter esse tamanho dela aqui certinho com as extremidades desse peso. Então, esse lado aqui precisa estar alinhado certinho com a parte externa desse peso, e esse lado aqui precisa estar alinhado certinho com a parte interna ou externa, contrária desse lado aqui, do peso. Por quê? Porque o prumo funciona assim, ele usa a gravidade. Então, na gravidade, tudo que eu solto tende a fazer o quê? Cair. Há uma lei de atração, né? A gravidade está puxando para baixo. Então, se eu quero saber se essa parede está no prumo, eu pego aqui, por exemplo, eu quero daqui para baixo saber se está no prumo. Eu coloco essa partezinha lá, encostada. É claro que isso aqui é um tecido, não vai funcionar direito. Mas imagina isso aqui é uma parede, né, de alvenaria ou de outro material qual seja, eu encosto lá. E se aquela pecinha está encostada, a parte externa aqui também tem que estar encostada. E se eu solto até onde eu quero ver, vamos dizer que seja até aqui, vou colocar aqui para todo mundo ver, né? Então, o meu prumo, que é aquela parte metálica pesada, ela tem que encostar na parede. Se ela não estiver encostando na parede, significa dizer que essa parede está fora do prumo. Diga, não é torta, é fora do prumo. Entendeu para que serve o prumo? O propósito do prumo é saber se a parede não está pendendo para frente, pendendo para trás ou com deformidade. Se ela está fazendo isso. E incrível, irmãos, nós temos parede aqui no nosso templo que depois que você faz a colocação dos tijolos, e enquanto você está colocando o tijolo, você tem que estar usando o quê? Prumo e nível, porque o esquadro você já usou antes, quando fez a marcação. O que a gente encontrou aqui é, bom, assim que você levantou a parede de tijolo, você precisa revestir essa parede. A primeira coisa que você precisa fazer é chapiscar essa parede. É jogar cimento, um cimento mais aquoso, e forma aquele chapisco, aquelas coisas encaracachentas. E aquilo tem um propósito. Qual é o propósito? É que depois que aquilo seca e endurece, você vai colocar o quê? O embolso. Aquela parte externa da parede, que é o que a gente vê. Que vai proteger a parede da chuva, para que não haja infiltração, porque o tijolo é feito de barro e ele absorve a água.
E o embolso vai proteger. O embolso, ele deve ter uma espessura em torno de quanto? O pessoal que sabe? 2 centímetros. Isso significa dizer que você, para fazer o embolso, você usa areia, cimento, água, o que mais? Clorofilito, o que mais? Usa mais nada? Braço. Tempo. E tempo e braço é mais caro na obra do que o próprio material que você está usando muitas vezes. Tá bem? Então, aquele embolso, que muitos chamam de reboco, ele precisa ter, no máximo, 2 centímetros. Tá bem? Aqui, em alguns lugares, ou na maioria dos lugares, nós encontramos 7, 8 centímetros. Sabe o que significa isso? Absoluto desperdício de dinheiro. Muito mais cimento, muito mais areia, muito mais água, muito mais clorofilito e muito mais mão de obra. Dinheiro. Você pode imaginar isso? O que é pior? Mal feito. A razão de nós termos tido a necessidade de descascar todo esse prédio, o templo, o prédio anexo, é porque placas de reboco, ou, como é que chama? Embolso, estavam perigando de cair, porque estavam estufando. Por que estavam estufando? Porque foi colocado na parede sem antes fazer a preparação. Qual é a preparação que você faz na parede antes de colocar o reboco? O chapisco. Foi lançado direto sobre o tijolo. Então, placas enormes, nós tivemos que tirar tudo, porque de repente uma placa caiu, e eu falei, se essa caiu, outras cairão. Imagina o risco de alguém estar passando e algo daquilo cair em cima de alguém, pode causar inclusive um acidente fatal. E por isso nós arrancamos tudo. Por que isso aconteceu? Primeiro, porque não foram usadas as técnicas certas, corretas de trabalho, de confecção. Segundo, não foram usados os instrumentos, as ferramentas. Foi tudo feito no olho, embora os instrumentos existissem. E isto causa o quê? Transtorno, custo, dificuldade. E por isso é que a gente está levando tanto tempo para certas coisas que poderiam, é bem verdade que agora nós estamos com a obra um pouquinho atravancada em virtude de ser final de ano. Parece que o povo não gosta de trabalhar em final de ano. Impressionante. Porque nós estamos aí aguardando empresas fazerem um orçamento para a gente definir a questão de qual é a empresa que vai prestar o serviço para nós, de obtenção do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiro, fazer o projeto, o outro com relação a rebaixamento, o outro, mas vai acontecer. Amém? Você está orando pela obra? Está ofertando com carinho, com amor, com liberalidade? Joia. Mas você guardou todas essas informações? Então agora vamos caminhar um pouco mais, porque eu já estou pregando. Mas nós estamos chegando no fim de um ano profético. Qual é o nome profético desse ano para nós? Ano de reconstrução. E nesse ano nós vimos, ouvimos e sentimos a reconstrução. Nós vimos o pó subir, nós ouvimos o barulho das ferramentas, e como ouvimos o barulho das ferramentas, né? E mais impressionante, nós descobrimos uma verdade dura sobre o nosso templo, sobre o prédio anexo, as nossas instalações e várias dependências. Eles estavam tortos, mal construídos.
O projeto arquitetônico para a reforma mostrou, e nós constatamos ao iniciar a reforma, que paredes antigas que olhávamos todos os dias, como lá de dentro do templo, todos os dias nós olhávamos, todos os domingos, todos os cultos, todas as celebrações, lá estávamos olhando lá para frente, e achávamos que elas estavam retas, na verdade, elas não obedeciam ao esquadro. Se você for hoje lá para conhecer e dar uma olhada, fazer uma vistoria, você tem o direito de ser membro da igreja. Mas precisa ser guiado. Então tem que pedir ao Bruno, ao Juber, para te acompanhar. Você vai ver que na entrada do templo, ali por trás, na parte do tablado, para consertar a parede, de um lado vai ficar um espaço que é isso aqui, morrendo em zero na quina da parede, no encontro dessa parede com a outra lá. E aqui tem um espaço que a gente entra dentro, para consertar e colocar no esquadro. E por que a gente precisa colocar no esquadro? Porque quando você conserta uma coisa, a outra que estava errada, ela entra em evidência, e aquilo traz desconforto visual para quem está vendo. Você está entendendo? É como você está com uma roupa linda, arrumadinha, e de repente alguém torna um pouco de café na sua roupa. E fica uma manchinha pequena, mas está logo na frente. Quando olharem para você, olharão a roupa, que é o que mais ocupa espaço em você, ou verão aquela manchinha do café que foi derramado ali na direção da barriga ou do peito? O que vai ficar em evidência? A mancha. O nível estava errado. O esquadro, não foi usado o esquadro. O prumo não batia. Embolsos estavam soltando. Pisos estavam estufando. Se você entrar agora lá no templo, não tem mais piso. Arrancou tudo, filhão? Terminou? Não tem mais piso. E aí a gente constata que o piso que foi colocado em cima de um barro. Você já ouviu falar disso? Assentar piso em cima de barro? A gente assenta piso em cima de um contrapiso de cimento. Eram construções que, embora estivessem de pé há tantos anos, estavam comprometidas. Não é curioso como o olho humano se acostuma com o que é torto? Na psicologia, nós chamamos isso de habituação. O cérebro para de enviar alertas sobre aquilo que é constante. Por que é que muita gente se acostuma com aquele sofá que está rasgado? Ele começou com um rasguinho, foi aumentando, até que ele ficou um rasgo maior e acabou se acostumando com aquilo e já não se sente nem tão constrangido ou desconfortável por estar usando aquele sofá dentro de casa, a menos que chegue uma visita. E corre logo para pegar um pano e botar por cima. Mas a visita saiu, de repente, tira até o pano e volta ao que estava acostumado antes. Habituação, o cérebro para de enviar alertas sobre aquilo que é constante. Você olha para uma parede torta por vários anos e ela acaba parecendo reta para você. O erro se tornou o padrão. É isso que se está pretendendo construir na sociedade brasileira hoje. Já vem acontecendo de muito tempo. O errado vai sendo normalizado pelos meios de comunicação, pela narrativa insistente daqueles que detêm o poder. E isso até que o que é mentira passe a ser visto como verdade. Mas na engenharia e no reino de Deus, a opinião do observador não muda a lei da gravidade. Ele pode olhar e dizer assim, não, a parede está bonita, a parede está arrumadinha, mas quando você coloca o prumo, a madeirinha encosta lá, e o prumo aqui está para fora, mostrando nitidamente que a parede está errada, está fora do prumo. Então, a opinião do observador não muda a lei da gravidade.
Hoje abriremos a palavra em Amós, capítulo 7. Para descobrir que Deus, o grande arquiteto, não usa olhômetro. Ele usa prumo. Deus usa o quê? Ele usa prumo. E Ele está prestes a medir a nossa vida antes de virarmos esse ano. E nós estamos caminhando para encerrar esse ano. Apenas daqui a 2 semanas, praticamente, encerraremos esse ano. E para trazer essa mensagem de alinhamento, Deus escolhe alguém improvável. Amós não era um profissional da religião, Amós não era um sacerdote, Amós não era nem filho de profeta. A Bíblia nos diz que ele era um homem do campo. Capítulo 11, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 7, versículo 14, você vai encontrar isso. Ele era um boiadeiro e cultivador de figos bravos na região de Tecoa, na nação do sul, chamada Judá. Tecoa era uma vila localizada a cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém e 10 quilômetros ao sul de Belém. E era uma região árida, desértica, chamado deserto de Tecoa, terra de gente dura, de gente resistente, de gente acostumada àquela intempérie, aquelas dificuldades promovidas por uma região árida. Amós entendia do trabalho braçal, eles sabiam o que era construir cercas, construir currais, e vejam a maneira como Deus faz a coisa. Amós era de Tecoa, reino do sul, chamado Judá, mas Deus o comissiona como profeta e não o manda para profetizar na sua própria terra, não. Ele manda atravessar a fronteira e ir até o reino do norte, chamado Israel, para lá entregar as profecias que o Senhor tem para aquele povo, para aquela terra. Então imagine o cenário. Um forasteiro do sul chegando para apontar o dedo na cara da sociedade do norte e dizer, está errado. Ele não era bem-vindo. Ele era um estranho, mas Deus fez isso de propósito. Às vezes, irmãos, nós estamos tão acostumados e já cegados por essa habitualidade, com os nossos erros dentro da nossa própria cultura, que Deus precisa trazer alguém de fora, ou uma palavra de fora, a Bíblia Sagrada, para nos mostrar o que nós nos recusamos a ver. Por favor, diga para quem está do teu lado, nessa manhã, abra os ouvidos e arregala os olhos. Deus vai falar contigo. Deus dá a Amós uma visão técnica, porque ele tinha um olhar prático. Ele sabia que no campo, se você constrói uma parede torta, o vento derruba e o lobo entra. E por que Deus precisava usar essa linguagem com Israel? Precisamos entender o cenário. Então vamos entender o cenário. O que era Reino do Sul, o que era Reino do Norte, você deve se lembrar. Desde que Roboão, filho de Salomão, ele comete a besteira de tomar uma atitude que não foi aquela orientada pelos conselheiros de seu pai, que foi tido por homem mais sábio da terra. Ele toma uma decisão de arrobo, equivocada, arrogante, petulante, e ele provoca uma cisão no reino. Reino que era formado por 12 tribos, que eram os descendentes dos 12 filhos de Jacó. 10 se afastam dele e formam a tribo do norte, chamada Israel. 2 permanecem com ele, com a nação agora chamada Nação do Sul, chamada Judá. E Jeroboão foi aquele que levantou esse cisma
e acabou por ser tornado o primeiro rei dessa divisão de Israel em nação do sul, que era Judá, e do norte, que era Israel. E a nação do norte, Israel, foi construída fora do esquadro divino. Para evitar que o povo fosse a Jerusalém, lá na nação do sul, onde ficava o templo construído por Salomão, para cultuar e adorar a Deus, Jeroboão criou bezerros de ouro e instituiu a idolatria como uma política de Estado. E disse para o povo, a partir de agora ninguém vai mais para Jerusalém. Jerusalém é nação do sul, é terra de lá, não é para ninguém passar para lá. Vocês não precisam mais ir lá para adorar a Deus, agora nós temos o nosso Deus. Eis aqui o Deus de vocês. E apresentou o bezerro de ouro como Deus e estabeleceu a idolatria. A partir dali, reis ruins se sucederam, e embora eles ainda se chamassem ou fossem chamados povo de Deus, por serem descendentes de Jacó, descendentes de Abraão, a quem o Senhor fez a promessa, a nação estava podre por dentro. Havia corrupção nos tribunais. Te lembra alguma coisa? Havia assassinatos pelo poder. Te faz pensar em alguma coisa? Havia exploração dos pobres enquanto os ricos viviam em palácios de marfim, principalmente os políticos. Te faz pensar em alguém ou em algumas pessoas? Era uma parede que parecia forte, alta por fora. Eles viviam numa época de prosperidade econômica, sim, mas a estrutura estava comprometida pelo pecado e pela distância de Deus. Eles se acostumaram com essa tortuosidade moral e espiritual. É então, nesse contexto, amados, que nós chegamos ao texto de Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Nós vamos ler na versão revista e atualizada. Eu vou pedir que coloque no telão, versos 7 e 8, eu vou pedir para você ler bem forte. Pode ler? Amós tem um encontro com Deus, um encontro de comissionamento, e Deus dá uma visão a Amós para instruí-lo para ir a Israel, a nação do norte, para profetizar lá. E o que o Senhor diz: mostrou-me também isto, diz Amós, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. O que é muro levantado a prumo? Ele estava pronto. E tinha Deus um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Amados, Deus aparece sobre um muro perfeito e traz o prumo na sua mão. Para os jovens aqui presentes, o prumo, como eu mostrei, é um peso de chumbo amarrado a um cordão. A lei da física é imutável, a gravidade puxa o peso para baixo, o centro da Terra, criando uma linha vertical perfeita. O prumo não tem sentimentos. O prumo não pensa assim: mas essa parede aqui foi construída com dízimos e ofertas, muita gente fez sacrifício para ofertar e a igreja ter condição de fazer. Não, eu vou quebrar o galho, está torto, mas está fora do prumo, mas eu vou dar um jeitinho aqui, porque afinal de contas, teve muita gente que sacrificou, isso é dinheiro de dízimos e ofertas, é consagrado, não, o prumo não vai olhar para isso. O prumo não tem sentimento.
O prumo não dá jeitinho. O prumo não aceita suborno. Está errado e ponto. O prumo denuncia o que está errado. O prumo revela o que não deveria ser, mas está lá. Se a parede diz eu sou reta, mas o prumo mostra que ela está inclinada, a parede está errada, ponto final. Deus estava dizendo a Israel, acabou o tempo da tolerância. Eu medi vocês e a inclinação para a queda é irreversível, se não houver mudança radical. Amados, observem o amor de Deus, tão grande, que embora de modo rebelde, contumaz, a pessoa esteja caminhando na direção errada, o Senhor ainda manda um profeta, o Senhor ainda usa a sua palavra para ir lá e dizer, está errado, tem que haver conserto, porque senão vai cair, vai ser uma destruição isso daí. Tem muita gente que pensa em Deus apenas como o Deus destruidor, o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E ele diz, eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Se chamado a atenção, amados, nunca é confortável para ninguém. E eu falo agora sobretudo com você adolescente, você jovem. Mas falo também com você adulto, que por causa da experiência de vida, os anos vividos, já se coloca numa condição um tanto ou quanto arrogante para evitar, para não aceitar, para ter dificuldade de ser confrontado com aquilo que está errado. Mas a vida inteira eu fiz assim, como eu já ouvi isso. A vida toda a gente foi assim, como eu vi isso. Está olhando para aquilo ali? Qual é o nome disso aqui? Qual é o nome disso? Bateria. Durante anos eu ouvi dizer, isso é coisa do diabo, isso é instrumento do diabo. Hoje você encontra em tudo quanto é igreja evangélica. Tradicional, renovado, o que for. Está vendo aquilo ali? Contrabaixo. Isso é do rock é do diabo. Eu ouvi isso durante tantos anos. Você encontra em tudo quanto é igreja evangélica hoje. Tradicional, renovada, você encontra. O que significa isso? Que muitas vezes nós nos colocamos assim, irmãos, ó. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, meu nome é Gabriela. E isso não é em relação a novidades, não. É em relação à verdade. A verdade é sempre desconfortável, e é. Eu reconheço. Mas a verdade sempre vem, não para que nós sejamos apontados como os que estão errados, mas se vem da parte de Deus. Jesus diz, se você vê o seu irmão errar, vai entre você e ele só, porque se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, você abençoou a vida dele, que maravilha, mas se ele não te ouvir, leva dois contigo, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo seja confirmado. A intenção é abrir os olhos daquele que está errado, para que não continue errando. Deus estava dizendo para Israel, usando Amós, um profeta que era cidadão lá da nação de Judá, Reino do Sul. Acabou o tempo da tolerância. Eu medi vocês a inclinação para a queda irreversível. Se não houver mudança radical, vai derrocar, vai ser destruído, vai ser desgraça. Trazendo para a nossa reforma física e espiritual, contextualizando para as nossas vidas, por que nós, amados, assim como Israel, construímos paredes tortas na nossa vida? Uma das razões é a pressa e o improviso. Assim como talvez tenham construído partes desse templo, dessas estruturas nossas aqui, lá no passado, com pressa, sem as medições corretas, sem o uso adequado dos instrumentos, nós construímos nossa vida espiritual com correria.
oramos mais ou menos, lemos a Bíblia correndo quando lemos, e o resultado é um caráter fora do esquadro. A outra razão é a ilusão da autoavaliação. O coração humano ele é enganoso, diz a palavra de Deus. Nós usamos a nossa própria consciência como régua, muitas vezes, em vez de usarmos a palavra de Deus. Nós pensamos, eu não sou tão torto quanto o meu vizinho. Não, eu não sou perfeito. Irmão, essa frase ela é terrível. Eu não sou perfeito, mas eu não sou tão torto quanto meu vizinho. Mas Deus não nos compara com o vizinho, irmão. Ele nos compara com o quê? O que o texto está falando? Com o quê? Com o prumo. Diga, com o prumo. Diga, Deus me compara. Deus está olhando para mim. Deus está olhando para a minha vida. Deus está olhando para as minhas atitudes. Diga, Deus está olhando para as minhas atitudes. Deus está olhando para a inclinação que eu tenho. E comparando com o prumo. Qual é o prumo, irmão? Qual é o prumo de Deus? Irmão, qual é o prumo de Deus? Hein? A palavra de Deus. Outra razão é o medo do custo. Nós aprendemos esse ano que reformar custa mais caro do que construir, sim ou não? Oxi! Fala aí, Bruno, quantos meses? Desde agosto, né? 7 meses. 7? 7? Então está desde junho? É nada? É mesmo? Nem eu estava contando mais. Porque quando a gente está indo para tudo, tem que mexer naquilo ali. Vamos aumentar aqui essa sala, é só derrubar essa parede, a gente pega a tesouraria, que é pequenininha, pega mais aquela salinha lá que era do cofre de guarda dos instrumentos, é só derrubar essa parede aqui, pronto, a gente passa a massa corrida e acabou, está pronto. É só Bruno. Aí a gente descobre que alguém, lá no passado, aqui tinha uma porta para essa sala. Simplesmente pegaram o tijolo, colocaram aqui nessa porta e acabou. Passa-se o tempo, a gente olha para a parede e a gente acostuma vendo que tem uma rachadura no embolso. E por que a gente acostuma? Porque não acontece da noite para o dia a rachadura aparecer. Primeiro apareceu a rachadura até aqui, depois a rachadura veio até aqui, depois a rachadura veio até aqui. E a gente vai se habituando com aquilo que está errado. É assim na sua vida, não é? E aí a gente chega ali, bate o olho e diz assim, por que tem essa rachadura? E essa rachadura começa aqui. E aí vem a revelação de Deus e diz assim, qual a experiência que eu já te dei? Isso aqui devia ter uma porta, ou uma janela. E como diz Jesus, se você colocar um remendo novo numa roupa velha, o que vai acontecer? Vai rasgar. Alguém colocou um remendo novo numa roupa velha. Não fizeram como tinham que fazer. A janela lá. Não fizeram como tinham que fazer. Olha para mim. O que tinha que ter feito? Se você vai fechar um buraco, aula de alvenaria. A parede está aqui, tem um buraco. Você não pode simplesmente pegar aqui e tijolo, 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 pum, cimento, papá, pum, tá presinha. Endureceu, você pode dar pancada aqui e não sai. Mas com o tempo, a junção desses tijolos aqui com esse daqui vai causar uma fissura no embolso. Porque você colocou um remendo novo num tecido velho. E o que tem que ter feito aqui? Você quebra um tijolo desse, vaza. E desse daqui, você vaza um tijolo no meio. Aqui está a linha. Você bota no meio lá. E você vai fazendo isso aqui, ó.
aqui com esse, ó, você faz isso. Não vai acontecer a fissura. Mas para fazer isso, você tem que saber o que acontece se você fizer do jeito do eu acho e não do jeito do como deve ser feito. Tem muita gente fazendo do jeito que acha, muitas vezes para ter um custo menor, mas vai causar um custo maior lá na frente. Amados, custa mais caro reformar, reconstruir, do que construir. Para fazer certo, dá trabalho, tem que usar o metro, tem que usar o prumo, tem que usar o esquadro, tem que usar a linha, tem que usar o nível. Amados, ser honesto nos negócios, quando todos roubam, dá trabalho. Então, usamos o material barato do pecado e a porta fica torta, a parede fica torta, a construção fica torta. Vai dar problema lá na frente. E aqui está a mensagem central desse sermão. Quando encontramos aqui e colocamos o esquadro no chão e o prumo nas paredes, eles nos deram uma má notícia dessa obra de reforma. Essa parede não tem conserto. Tem que botar abaixo. Esse piso não dá simplesmente para colocar piso sobre piso. Tem que arrancar tudo e fazer um contrapiso. Não adianta passar massa corrida em parede que está caindo. Não adianta pintar de dourado uma parede que está fora do prumo. A estética não resolve o problema que é estrutural. Deus está dizendo a alguém aqui hoje: filho, filha, pare de tentar decorar uma vida que precisa ser reconstruída. Pare de pedir bênçãos, que é pintura, sobre um comportamento pecaminoso, que é essa parede torta da sua vida. O Senhor diz, verso 8, nunca mais passarei por ele. Em outras traduções, está assim, não pouparei mais, ou seja, não mais serei paciente, esperando que se corrijam, e para que não venha acontecer, de uma desgraça acontecer, se tornar realidade, eu estou mandando você, Amós, para chamar a atenção deles, para que consertem o que está errado. E por que é que Deus vai usar Amós? Um cara que vem lá de outro país. Porque todo mundo ali já estava acostumado a ver todo dia o que estava errado e fazer de conta que não estava. Igualzinho está acontecendo hoje no Brasil para muitos crentes. São chamados isentões, que chegam na época de eleição, se eximem de fazer aquilo que é a sua responsabilidade. Mas depois todo mundo vai pagar o preço, inclusive eles. Deus diz, nunca mais passarei, não vou mais poupar. Amados, isso não é falta de amor, isso é excesso de cuidado. É zelo de Deus. Deus ama você demais para deixar que a estrutura da sua vida desabe sobre a sua cabeça no futuro, como estava prestes a acontecer com Israel, e é por isso que ele usa o pastor, ele usa a palavra, ele usa a pregação, ele usa um irmão que vai até você praticar Mateus 18:15. E a reforma dói. Reformar dói. Dói pedir perdão à esposa que você feriu há anos. Dói abandonar aquele vício secreto que ninguém vê, mas que está apodrecendo a sua fundação. Dói restituir o que foi ganho de forma desonesta. Dói quebrar o orgulho. Aqui na igreja nós tivemos que pegar todas as paredes, todas do templo e das instalações anexas e vir quebrando de metro a metro, quebra um metro para não desabar nada, quebra um metro,
cava até onde está o baldrame. Baldrame são as cintas da fundação de concreto. Enche de concreto com impermeabilizante. Por quê? Porque toda vez que a gente descascava a parede, a gente colocava massa, a gente pintava, passava-se meses, daqui a um ano, estava lá tudo amarelado, tudo sujo, tudo feio. Por que infiltração? E por que da infiltração? Porque quando tudo que foi construído com terra acima do baldrame, coisa que não se faz. Então a terra conecta com o tijolo absorve a umidade da água, a umidade sobe por evaporação. E aí não tem jeito. Isso dá trabalho, isso é desconcertante, desconfortável, isso faz sujeira, é barulho de quebradeira, é máquina quebrando, é sujeira passando, é a gente tendo que ficar com máscara porque tem alergia, mas é necessário. A reforma dói. Mas lembre-se do que aprendemos na obra física aqui. O incômodo, ele é passageiro, mas o resultado é eterno. Aleluia. É melhor chorar na demolição do arrependimento agora, do que chorar nos escombros da destruição depois. Quantos casamentos alguém está chorando hoje? Porque acabou o casamento, o cônjuge não suportou, acabou indo embora. Porque não suportou. Por mais que estivesse dizendo, conserta, toma jeito, a palavra de Deus está dizendo, se conserta, seja humilde, se aplique a receber a repreensão, ouve, mas não quis. E filhos estão sofrendo. Cônjuges estão hoje pensando, eu tinha um homem bom, ele tinha os defeitos dele, mas era honesto, era íntegro, era honrado, era crente. Queria orar comigo, eu não queria orar com ele. Minha esposa era uma pessoa maravilhosa, no final das contas, os defeitos que tinha, claro, mas, puxa vida, era uma mulher dedicada, eu tinha minha casa arrumada, eu era bem cuidado, minhas roupas estavam cuidadas, nossos filhos bem cuidados. Por fim das contas, foi a minha vaidade. Porque não quis ouvir. Amados, reconstruir dói. Mas é necessário. Reformar é necessário. Pensa sobre isso. Estamos encerrando o ano. Você não quer entrar no ano novo com paredes tortas, você quer? Você não quer levar para o próximo ciclo as mesmas falhas estruturais, as mesmas brigas, a mesma ansiedade, o mesmo pecado de estimação? Quer? Então você tem que sair da zona de conforto, se tornar humilde, abrir os ouvidos para ouvir, estar disposto a receber, ainda que a repreensão de Deus. Quantos filhos vão chorar quando perderem os pais? Essa semana eu soube de um vídeo que estava circulando na internet de uma menina de em torno aí de uns 16 anos de idade, que estava num ponto de ônibus, indo para o trabalho, e ela estava chorando no vídeo, e dizendo, sabe por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque antes a minha mãe era viva, e eu tinha meu pai e a minha mãe, e eu não dava valor. Eu tinha tudo, mas eu não dava valor. Eu estava vivendo a minha vida do jeito que eu queria, não dava atenção, não respeitava meu pai, não respeitava minha mãe, e a minha mãe morreu. E a minha mãe morreu, meu pai ficou sozinho. Eu que não dava ouvidos à minha mãe, nem dava ouvidos ao meu pai,
Meu pai, por resto, acabou se apaixonando por uma outra menina. E foi morar com ela. E hoje eu estou sozinha. Eu não queria estudar. Meu pai dizia, vai estudar, menina. Minha mãe dizia, estuda, filha. Eu não estava nem aí para isso. Eu não largava a internet. Eu queria, era curtir a vida. Mas hoje eu quero estudar, mas eu não posso. Porque eu tenho que trabalhar para que eu possa comer. Porque meu pai está vivendo a vida dele, foi ver a vida dele. Já que eu não quis nada, hoje eu estou colhendo o que eu plantei. O que aquela menina estava fazendo sendo um amós na vida de muitos adolescentes, que hoje tem o privilégio da oportunidade de ter o papai e a mamãe dizendo, não faça isso, não faça aquilo, ouça a voz do papai e da mamãe, que trata você com amor, que te disciplina porque te ama, que dá limite porque te ama, porque você não tem condições da sua psique estar preparada. Mas quantos são aqueles que estão ouvindo? A boa notícia do Evangelho é esta, amados. Existe uma parede perfeita. Jesus Cristo é o único homem que viveu, morreu e ressuscitou em perfeito prumo em toda a história da humanidade. Ele nunca se desviou nem por 1 milímetro da vontade do Pai. E hoje ele não está aqui apenas como juiz, com o prumo na mão para condenar a sua parede torta, a minha parede torta, não. Ele está aqui como mestre de obras, o sumo construtor, que diz, se você permitir que eu derrube esse orgulho, eu reconstruirei você em mim. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que sente que a sua vida está fora do esquadro, fora do prumo. Você que sabe que se o prumo de Deus descer hoje no seu casamento, nas suas finanças, na sua mente, Ele vai apontar suas falhas graves. Então não tente esconder a rachadura, mas venha para a reforma. Porque ainda é ano de reforma. Esse material que você usou na construção é ruim. E você está insistindo no rancor, na mágoa, no ressentimento, na rebeldia, na insubmissão, na desobediência. Isso é material ruim, não presta. Vai fazer essa parede ruir, a qualquer momento vai cair tudo. Deixa o Espírito Santo alinhar você. A reforma vem de dentro para fora. Então eu convido você nessa manhã a orar e pedir a Deus Todo-Poderoso, o Sumo Arquiteto, que alinhe o seu coração com o dele. Então, se essa mensagem tocou a sua alma e você quer se submeter com humildade ao Senhor Jesus, reconhecendo que precisa fazê-lo, ponha-se de pé no seu lugar para você orar comigo, se submetendo ao senhorio de Cristo e da sua palavra para reconstruir com sabedoria e no poder do Espírito Santo. Se você está participando conosco aí pela transmissão, Deus tem falado com você através dessa mensagem. Põe-se em pé, se você pode. Você está na sala da sua casa, fique em pé agora. Você está no quarto, você pode, fique em pé agora. Se você não pode ficar em pé, põe a mão no seu peito assim, ou as duas, em sinal de reconhecimento de que essa palavra de Deus foi para você. E se conecte com Deus agora. Eu quero convidar você a fazer uma oração de entrega e submissão a Deus, para operar esse reconstruir, esse reformar na sua vida. Então abra a sua boca, não ore em pensamento, fale. Porque o mundo espiritual precisa ouvir o que você vai falar.
Isso honra a Deus. Isso provoca em você um comando neural na sua alma que vai fazer toda a diferença. Ora comigo e diga depois de mim assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que neles há, eu não tenho outro Deus, nem outro Senhor, que não a Ti. Eu creio que somente Tu, Jesus Cristo, nasceu como homem e viveu até o fim, absolutamente dentro do prumo de Deus, o Pai. Senhor, quebra o que está torto na minha vida e refaz o que é eterno. Mostra-me o que preciso corrigir, reconstruir. Eu me coloco submisso ao Senhor e disposto a desfazer o que for necessário para construir sob os princípios e valores da Tua palavra, pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna e que me capacitam para viver com paz, com equilíbrio e satisfação. Eu quero voltar ao princípio de tudo e me encontro com o Senhor agora aqui. Reforma aquilo que for necessário. Eu estou pronto, Senhor, e submeto-me a Ti.